De madrugada me levanto para orar. Sinto que alguém pertinho de mim está. Diga! E este alguém eu posso reconhecer. É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. Diga! E esse alguém eu posso reconhecer. É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. Ouço uma voz bem pertinho de mim, dizendo: pedes o que queres, que eu estou aqui. E sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. E sem sentir eu começo a, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Levanta a sua mão direita e diz: estou na presença deste Deus Todo-Poderoso. Mantenha seu coração aberto como a terra, para que Deus continue semeando palavras de fé, a ponto de você irromper e ser alcançado por algo extraordinário da parte de Deus. Podeis tomar assento. Trago uma saudação do meu esposo, pastor Abdênego, que pretendia estar comigo hoje, mas não foi possível, dadas as demandas do ministério, mas enviou para o pastor Roberto, que é um amigo nosso, da nossa família, do nosso estado, da nossa convenção, uma saudação, e em nome dele, os demais obreiros sintam-se também alcançados. É um prazer rever a irmã Iraci, toda esta igreja linda. Foi muito abençoada com a ministração do pastor Genival. Tão maravilhosa a interpretação das Escrituras. E eu estou muito feliz pelo grupo de irmãs que estiveram no primeiro e vieram buscar mais. As demandas são muito grandes, mas o nosso Deus continuou mesmo e operando. E eu fui notificada que o tema era o mesmo e que, portanto, um grupo novo de irmãs estariam aqui para receberem a ministração. Mas a gente vem para o tema e agora vai para o outro lado da montanha, para a gente ver aqui mais alguns aspectos. Eu quero que você venha comigo ao Evangelho segundo escreveu Mateus. E a palavra está bem alinhada, porque Deus tratou comigo nesta semana sobre trazê-los para o território onde os milagres acontecem. Venha comigo, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. E nós vamos ler o 13 e o 14. Depois nós vamos sair daqui e vamos para o texto que dá origem ao tema Vai Tudo Bem. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 26. Nós temos a leitura do Evangelho que está em Mateus. E eu quero que você leia, você que está ouvindo essa palavra, que ouviu de forma extraordinária a atitude daquela mulher que foi alcançada por um grande milagre. Que história tão espetacular. Jesus nos ensina, ainda no sermão da montanha: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Venha comigo para segundo livro de Reis, capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 26, mais uma vez, e retomar aqui alguns aspectos
dessa narrativa para glorificar a Deus, porque fomos alcançados por uma fé tão extraordinária. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Esse livro, que no hebraico, na divisão hebraica, era só um livro, ele traz só um tema. Quando você começa a ler o ministério de Elias, que basicamente ocupa parte do primeiro livro de Reis, você fica impactado como é que numa época de tanta apostasia, de tanta indiferença espiritual, Deus permite que relatos de milagres aconteçam. E aí você começa a entrar na narrativa do segundo livro, que vai basicamente cobrir o ministério de Eliseu. E você percebe que a narrativa dos milagres, de coisas extraordinárias, seguem. E você pergunta: como pode acontecer numa época tão sombria, coisas tão extraordinárias? E quem são essas pessoas que vêm para o registro da Bíblia para servir de referência para nós nos dias atuais? Não, na verdade, não existem grandes nomes, mas existem grandes manifestações do poder de Deus. Na verdade, quando a gente começa a ler estes livros, a gente até se entristece. Porque quando você termina de ler o segundo livro de Reis, você já passou por vários episódios da história de Israel, e você termina em um cativeiro, em um declínio, em uma queda, em um juízo de Deus. Não é um livro para você ler e se deleitar no sentido de olhar para a nação e dizer: esse povo realmente conseguiu viver o seu ciclo de tempo, respeitando a fé e deixando profundas marcas como exemplo para outras nações. Não, não é isso. O Reino Norte foi um reino que, depois da divisão do reino, os reis que se levantaram se corromperam. Saíram do caminho estreito e foram para o caminho largo. Perderam a sua dependência, a sua confiança em Deus. E levou muita gente para o caminho da negligência, da indiferença. Deus começa a levantar profetas, como Elias, Eliseu e outros, para confrontarem a nação, porque Deus ama. E o juízo de Deus não é a primeira tecla dos seus atributos. Ele é longânimo, porque Ele ama, porque Ele tem propósito, porque Ele quer abençoar. Ele cuida, está empenhado em fazer valer sua bondade e sua misericórdia. São as misericórdias e não o juízo que se multiplicam todos os dias, que precisam ser ativadas para cobrir o seu povo, o povo da aliança. Mas, na verdade, a gente percebe que o declínio espiritual rapidamente termina tirando de cena o Reino Norte. 722, aquele reino cai debaixo do domínio de uma nação muito mais ímpia, como a Síria. Mas vinha o juízo de Deus. E Judá ainda fica com tempo para se arrepender e buscar a Deus. E se levantar como a nação de Deus e a promessa do Messias, que ainda estava viva e que precisava ser cultivada. Mas aí Judá entra pelo mesmo caminho do Reino Norte, se afasta de Deus, abandona seus princípios, e é considerado um tempo sombrio da história de Israel. Tanto Juízes como os 2 livros, 1º e 2º Reis, que vai cobrir a narrativa da ascensão dos reis, de Salomão até o último rei do exílio. Você lê e você percebe uma narrativa sombria. Mas, no meio desse caminho, aí o destaque para os vislumbres
da graça, da busca e da fé. Há um caminho de fé no meio dessa escuridão. E aqueles que trilharam por esse caminho vão ativando o poder de Deus para realizar grandes milagres. No meio dessa história contada em 1º e 2º livro de Reis, a tragédia aponta a ruptura do reino, a falha dos reis norte e sul, abandonando a sabedoria de Deus e a fidelidade, a deportação do norte depois do sul, e finalmente o juízo de Deus preservando a nação no exílio, que é mais de bondade do que de extermínio. Mas antes que a nação fosse para o juízo maior, Deus começa a dar destaque a coisas que importam a Deus. Por isso a história registra alguns episódios que vale a pena ser lido. E o dessa sunamita é um exemplo. Não está por acaso, está como modelo, está como inspiração. É Deus mostrando que vai sempre honrar aqueles que o honram. E aqui nós já vimos, primeira parte falando sobre a fé. E aí eu destaquei alguns aspectos, algumas virtudes na vida desta mulher, que levaram-na a ser uma referência em fidelidade, em percepção, em compromisso, em submissão. Mas agora nós vamos destacar o caminho que ela trilhou. E eu quero contar para você aqui que Jesus falou de 2 caminhos: o caminho da incredulidade e o caminho da fé. O caminho da incredulidade é o caminho mais fácil, é a opção da maioria. O caminho da fé não é para todos. Deveria, mas Jesus diz: poucos entram pela porta estreita. Mas os que entram encontram vida, encontra perdão, encontra milagre. O caminho da incredulidade é o caminho daqueles que querem as coisas fáceis. E no reino de Deus não existe facilidade. Exige confiança nos decretos de Deus. Se você quer facilidade, não é o caminho da fé que você vai trilhar. Mas se quiser o mais difícil, entrará pelo caminho da fé. Agora, o resultado da fé é vitória. E o resultado da incredulidade é morte, tragédia e derrota. Enquanto a maioria da época da sunamita optaram pelo caminho da conveniência, ela optou pelo caminho da fé. Foi o caminho mais difícil. Porque quando caminhamos por este caminho, a fé, ela é provada. A fé, ela aponta para Deus e liga a pessoa que crê à fonte e à dependência do Senhor. A fé expõe as debilidades. A fé é um caminho que Deus trata com as nossas rachaduras. Por isso também é o caminho da humilhação. A fé também demanda tempo e paciência. Por isso muitos saem porque querem as coisas no automático. E com Deus não pode ser assim no automático. Não é o nosso tempo e nem Deus não cede às nossas pressões. A fila vai andando e só quem pode inverter a fila é Deus. Mas enquanto Ele não inverter, aguarde o seu tempo, o seu dia, a sua hora, que vai chegar. Se você não mudar de fila, chegará a sua vez. Esse é o caminho da fé, um caminho muito difícil. Mas eu vou logo dizer quem é que faz parte desse caminho. Deus disse a Abacuque que o caminho da fé é para justos. Não é para quem frequenta a igreja, não é para quem admira o evangelho, não é para quem gosta de cantar. O caminho da fé, Abacuque, o meu justo viverá pela fé.
Você é justo, porque foi justificado por Jesus. Então diga para essa pessoa, não saia do caminho. Persista e aguarde. Se ele não chegou, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. E em alguns momentos que a nossa fé é provada, é importante Deus tratar com as motivações reais do nosso coração. Por isso não é o caminho fácil. Não estamos falando de facilidade, mas estamos falando de esperança e de vitória. Aí eu vou contar aqui para você sobre esse caminho aqui, que é um caminho tão difícil de trilhar. Olha só. Segundo livro de Reis, ainda na narrativa dela. Capítulo 4, versículo 21. Diz que quando ela se dá conta que a criança está morta, seu filho, ela deita-o sobre a cama do homem de Deus. Primeira atitude dela, ela sobe e nos aposentos onde ficava o profeta Eliseu, ela coloca o seu filho. Porque como ali nasceu a promessa, e ali está vinculada a presença de Deus, ela coloca ali, ela não sepulta. Agora ela vai trilhar um caminho chamado caminho de fé. E o caminho, esse caminho de fé, foi o caminho que levou, de forma assertiva, ela a ser honrada por Deus. E quando, no versículo 25, você emendasse, pegasse um e colocasse o outro, logo em seguida diz assim, ela fecha a porta e sai, e partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus. Diga comigo, buscar. Pronto. Ela partiu para o caminho de busca. Quem foi que disse que nós não somos treinados a buscar? Eu vou trazer você aqui para um momento das Escrituras, que diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vem comigo a esse texto que Paulo vai falar para esta igreja. Ensinando agora que eles se movam na perspectiva da vida em Cristo. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a partir daí, Paulo vai falar sobre o que era a vida velha, quais as obras da mulher antiga e o que espera agora a nova vida em Cristo. Qual é o fruto que vai brotar dessa nova natureza que está aqui. E a partir daí ele vai falar que a mente da mulher, do homem, da jovem, da criança, que faz uma imersão no reino, morre para o mundo e nasce para Cristo, é uma mente nova e uma mente agora que se volta para buscar as coisas de cima. Isso é, Paulo agora vai chamar a igreja de Jesus para um caminho de fé. Não é um caminho fácil, mas é um caminho de fé. A partir de agora, olha só, preste só comigo, toda a perspectiva que Paulo está trazendo aquele povo daquela época, que também serve para a gente, é que o comum e natural do homem é ter dois tipos de visão. O homem, ele olha para frente e nas dificuldades ele olha para baixo. Isso quem está dizendo que o homem olha para baixo, agora recentemente, são as descobertas do comportamento humano. Diz que o homem em crise emocional não tem força de olhar para cima, olha para baixo, é o olhar desolado e a ausência da esperança. Se ele está no controle, ele olha de frente e ele avança procurando possibilidade. Isso é o olhar do homem sem Deus. Agora Deus traz o homem para o reino e Jesus Cristo traz a mente da pessoa, o corpo e a alma para este reino e diz agora, caminha com os pés na terra e busca as coisas de cima. Vou treinar você para andar aqui com o olhar aqui e tudo que for preciso para a sua vida você vai atrair olhando para cima. Isso é um treino. Não é fácil treinar o homem para essa dimensão, porque
é natural da gente querer controlar as coisas. E também está focando as circunstâncias. Mas nenhum crente salvo em Jesus foi chamado para dominar circunstâncias. Ele foi chamado para olhar além das circunstâncias. E além das circunstâncias, é lá. A gente não canta que Deus tem a última palavra? Pronto. Então Paulo vai começar a mostrar por que eu tenho que olhar para cima. Porque Jesus venceu a morte, ressuscitou e está na destra de Deus. Levanta a mão comigo e diz: quando olho para cima, estou aprendendo que estou em posição de honra. Ao lado de Jesus, olha para baixo e vê. Aí quando a igreja é mais do que vitoriosa, qualquer que seja a guerra aqui embaixo, você olha por cima. Isso é caminhar pela fé. Posição de honra, lugar de honra. Lembrar-se da posição que Cristo está. Aí Paulo vai muito mais além. Ele agora vai falar sobre a mente. Ele diz que além de olhar para cima, você tem que pensar nas coisas de cima. E pensar nas coisas de cima é pensar em toda a vontade de Deus para a sua vida. É se apegar a isso. É buscar. E aqui nós vamos ver. Para Paulo, o cristianismo prático repousava sobre o mesmo fundamento da sua teologia: Cristo. Então eu tinha que focar em Cristo. Assim como os colossenses reconheceram as crenças ortodoxas através das lentes de Jesus, eles também deveriam viver o evangelho na prática, concentrada em Cristo. Olhar para Jesus é olhar para um Cristo vitorioso. Em nenhum momento você tem que olhar para a vida sem essas lentes. Você pode passar pela cruz, você pode passar pela traição de Jesus, você pode passar por toda uma conspiração que foi se levantada contra ele, mas você automaticamente você sai da cruz e vai para o túmulo. E quando você chega no túmulo, você percebe que está vazio, porque era o Cristo que foi morto ressuscitou. E aí ele diz para aquela igreja: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e como pregadores para viver o evangelho e pregar, vivam na autoridade desse Cristo ressurreto. E para onde ele vai, ele é coroado e está entronizado. Então Paulo sempre puxa a visão da igreja para o Cristo entronizado. E você vendo Cristo entronizado, você tem fé de crer que ele peleja por você em todos os momentos. Na verdade, Paulo vai mostrar aos colossenses que a nossa vida não está exposta aos dardos, aos ataques, às mentiras, às calúnias. Na verdade, a nossa vida está escondida em Cristo e Cristo está escondido em Deus. E com essa mentalidade você vai viver esta fé sem permitir que a circunstância venha minar o seu ânimo. Você vai entender que se Deus passou, permitiu que por uma brecha passasse um dardo, é porque Deus vai provar e treinar você para níveis maior. Mas o resultado de quem olha para Cristo é sempre: eu já sou mais do que vencedor. Persiga as coisas sobre as quais Cristo preside. Cristo preside sobre a morte, preside sobre a doença, preside sobre o inferno, preside sobre a calúnia. E se ele preside sobre isso, eu olho para esse Cristo. O que Paulo está dizendo? Não ande arrastando os pés. Olhando para o chão. Absorto pelas coisas que estão à sua frente. Olhe para cima. Respire. Esteja alerta para o que está acontecendo ao redor de Cristo. E aí, entre em ação na perspectiva dessa visão que Deus está lhe dando. Como Deus trabalha nessa nova vida? Muito bem. Alguns dizem que onde está a nossa mente, onde a nossa mente vai, a vida vai me seguir.
se pensar que não vai conseguir, provavelmente você sai do caminho da fé. Alguém aborte sua fé, seu ânimo, e torne a vida muito mais difícil. A chave da nossa vida, da vida nova, é aprender a pensar corretamente. Aí eu entro na história dessa mulher. Ela não só creu, porque a atitude de botar o filho ali foi uma atitude de fé. Mas a fé, ela repousa em ação. Ela é muito proativa. Ela vai buscar. E buscar nesse campo aí é coisa que muita gente para. Não aguenta. Alguém disse que ela teve um controle emocional. Eu chamo isso mais de fruto do Espírito. Domínio próprio. Nada de desespero. Porque a fé opera na minha insignificância. Buscar as coisas lá do alto é ver a vida nos valores que a palavra me mostra. E me levar para essa dimensão. E qual é a importância de eu colocar a minha mente nas coisas do alto? Ser cheio das coisas de Deus. Nós vimos de uma geração que as pessoas tinham poucas coisas na terra, mas elas anelavam muitas coisas do céu. Era uma geração onde houve um grande derramar e mover do Espírito. O povo era feliz com poucas coisas. Não havia muitas oportunidades nem possibilidades. Mas o céu era derramado no meio da igreja. Normalmente as pessoas vinham para a igreja para serem batizadas com o Espírito Santo. Quem não era batizado queria ser batizado. Buscava o batismo com o Espírito Santo. Foram instruídos a buscar as coisas lá de cima. Buscavam os dons espirituais. Buscavam crescer na graça. Amavam a palavra. Buscavam a santidade de Deus. Não se sentiam afrontados com o culto de doutrina, mas se sentiam amados por Deus quando eram corrigidos. É que o coração estava mais para lá do que para cá. Tinha um pouco da terra, mas muito do céu. E Paulo está tratando conosco sobre isso. É uma geração que queria Deus, que amava o Senhor. Milagres aconteceram muitos e ainda acontece hoje. Mas milagre, nem se pregava muito sobre milagre. Leia muitos textos da Bíblia. Não tínhamos grandes exegetas para expor a Bíblia com o nível de profundidade que temos hoje. Mas a palavra, na simplicidade que era exposta. As pessoas vinham, se convertiam, queriam ser batizadas em águas, queriam se envolver na obra. Eram disciplinados por algum quebra de princípio, mas ficava lá fora chorando, ouvindo só algumas coisas de um culto. Ninguém falava em colocar ninguém na justiça. Eles queriam, era Deus e o céu. E havia muito derramar da glória e da graça de Deus. É que Paulo estava chamando para cá. Venham para a fé. A dimensão em que Deus coloca sua vida. Aí o pobre, o necessitado, o teólogo, o juiz, todos focavam nessa dimensão. E buscavam com grande desenvoltura o céu. Havia quem negasse, havia. Havia pessoas frias, havia. Mas normalmente o coração deles eram aquecidos. Porque eles queriam muito do céu para a terra. E Deus nos mostra numa época sombria como essa. Porque aqui, na época dessa mulher, o relato dela veio porque ela é uma figura. Como que uma mulher se destaca no meio de autoridades e de pessoas nobres que resolvem ir para o caminho da incredulidade, e ela vai trilhar sozinha o caminho da fé. Mas ela decidiu, porque trilhar o caminho da fé é uma escolha, é uma decisão. Chega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego no império da Babilônia, quando todos querem a conveniência do sistema, eles decidem, pois é, estamos aqui, mas uma coisa é certa, não vamos negar a nossa fé, não vamos nos
das trevas, quando alguém entra pelo caminho da fé, ativa o caminho da glória. Deus pode entrar em qualquer tempo e se manifestar em qualquer situação. E nos chama para esse caminho. Você está aqui porque você optou pelo caminho da fé. É a sua vida, é a sua história. É um tempo sombrio de muitos ataques. Mas nós precisamos buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, servir a Deus com alegria, buscar a graça diária para amar, para suportar, para perdoar, para permanecer, para não nos desviar, para nos santificar. Para quê? Porque sem tais práticas não contaremos milagres. E ainda que Deus não fizesse milagre, nós já estamos no lucro, que o maior milagre Deus já fez. Nos levou para a categoria de filhos. Quantos problemas a gente escuta no gabinete? Sabe que você escutar uma mulher que chega e diz, servindo a Deus há mais de 20 anos, envolvida na obra, ela e o esposo, e por causa da luta, por causa da dureza, por causa das dificuldades. Irmã Samira, é 6 meses para eu me separar do esposo. Ele já deu um ultimato. Como assim? Não são as lutas, são as dificuldades. Não existe razão para isso. Esse é o caminho da incredulidade que é mais fácil, é o caminho que nos faz crer na derrota. Esquece de olhar que o Deus a quem a gente serve é o Deus do impossível. Mas se você está aqui, você está como esposa. Se você está aqui, você está como filha. Se você está aqui, você está como esposa de um líder ou como uma mãe. E se Deus trouxe você ou está lhe alcançando pelas mídias, Deus está falando com você. Não é para trilhar o caminho da incredulidade, é para trilhar o caminho da fé. Porque Deus vai ter um encontro com você neste caminho. E o resultado da sua história, vitória. É vitória. Olha aqui. Creio que a Sunamita conhecia a história dos patriarcas. Era ensinada para que houvesse fé e que servisse de inspiração. Houve um momento na vida de Sara que ela quase saiu do caminho da fé para o caminho da incredulidade. Como é que uma pessoa com 90 anos consegue seguir no caminho da fé esperando uma promessa de Deus? Se ela tivesse saído desse caminho, talvez você tivesse dito, com certeza Sara estava certa. Quem na vida vai aguardar tanto tempo uma promessa? Mas Deus tratou de mostrar que esse não é o caminho mais fácil. Mas aqueles que trilham nunca são derrotados. E quando Deus vem confirmar o tempo do cumprimento da promessa, faz uma pergunta a Abraão: onde está Sara, tua esposa? E ela estava ouvindo a conversa do anjo com Abraão. E o Senhor disse para Abraão: por que ela está rindo? Dizendo que na verdade gerarei eu ainda vendo já envelhecido. Aí Deus dá um eco para a eternidade. Porventura, haveria alguma coisa impossível para Deus? Não saia do caminho. Ele vai chegar. Sara era velha demais para ser mãe. E quando o Senhor visita Maria, ela era nova demais para ser mãe. Uma adolescente que nem casada era. E quando Maria coloca as impossibilidades, o Senhor diz para ela: haveria alguma coisa impossível para Deus?
para Deus nada é impossível. Segue o caminho da fé. Então avança, Sunamita. Vai buscar o teu milagre. Não é perto, é difícil. Aguenta a angústia, o desespero. Segura aí, mas não volta. E não para ouvir nenhuma voz contrária. Porque você sabe que é muito fácil numa hora dessa a gente retroceder. Permitir que uma voz contrária nos desanime, roube a nossa confiança. Tem dias que nós precisamos que alguém nos empurre. E algumas vezes, com uma palavra contrária, pode nos fazer desanimar. Mas Deus está aqui caminhando ao seu lado, dizendo, não olhe para trás. Avança, não olhe para trás. E por que eu tenho que buscar as coisas lá de cima? Porque ela nos deu um modelo. Ela coloca a criança ali e ela vai buscar Deus para o lugar da morte. Deus que vinha na vida do profeta vai buscar a Deus. É uma geração que tem dificuldade de buscar Deus. É incrível. Graças a Deus que aqui tem um grande grupo e tem muita gente na rede social. Você pode ter fome de qualquer coisa dessa terra, mas você nunca pode perder o apetite pelas coisas do céu. Vai buscar Deus para a tua história. Vai buscar Deus para a história do teu filho. Vai buscar Deus para o teu casamento. Ainda há milagre. Eu não sei se você sabe que o termo que Paulo estava falando para aquela igreja era um comando. Na verdade, ele estava querendo dizer, buscai as coisas lá de cima. O verbo melhor seria anelar, que reflete a ideia de desejo ardente. É algo maior do que você está já baixando a glicose, porque faz 3, 4 horas que você não come nada. É muito maior do que esse sintoma de estar desfalecendo, porque precisa de água, hidratar o corpo. É algo que tem a ver com a sua permanência. Se solta isso, não há mais esperança, não tem mais resposta, não tem vida. Então foca e traz Deus para a sua história. Não desvie o olhar. Lembra-se que Ele está para trazer coisas extraordinárias. Por isso que nós devemos buscá-lo. E como é que a gente pode fazer? Qual é o benefício disso? De buscar. O benefício dela, a história dela. Você não tem ideia do sacrifício que era fazer aqueles quilômetros da residência dela até o Carmelo, que alguém coloca de 25 a 30, 40 quilômetros. Imagine aí, num calor daquele. É porque disse que o menino pode ter adoecido de insolação. Você tem ideia do que foi para ela? Sair na parte da tarde, depois do almoço, para um lugar tão distante, inóspito, para trazer a presença de Deus, para mudar a história da sua tragédia em bênção, em alegria, em gozo. Pois bem, vou dizer aqui para você, devemos buscar a palavra, andar na fé, porque a Bíblia nos instrui e nos mostra que o nosso Deus é um Deus acessível à fé, à busca. No Salmo 27, versículo 3 diz, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha fé. Salmo 27, 4 diz, uma coisa pedi ao Senhor em oração. E agora, buscarei. Vou buscar. Já pedi, agora vou buscar. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
frequentar a casa de Deus, estar nas reuniões, vir, não ser crente na igreja online, mas ter comunhão e serviço na igreja local. O salmista disse: eu já pedi e agora vou me esforçar para estar presente em todas as reuniões. Por quê? Eu quero um milagre? Não, eu quero contemplar a beleza da tua formosura. Isso é buscar. E só busca quem anela, quem ama. No 34:4 diz: busquei ao Senhor e saí frustrado porque Deus não me respondeu. É isso que o salmista diz? Não. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E todos, não foram alguns, todos os meus temores, Ele me livrou. Sabe o que leva a decadência emocional na vida da mulher? Temor. Medo. O medo é o maior causador de desânimo e de derrota emocional e espiritual. E qual é a vacina contra o medo? Diga para essa pessoa: é seguir crendo que Deus é poderoso. É fé. Pois é, olha o que ele diz assim: Deus me respondeu e me livrou de todos os temores. 34:17. O justo clama, e o Senhor ouve. E o livra de todas as suas angústias. Tem alguém aqui angustiado nesta tarde? Deus está aqui para ouvir e livrar. Como é que Deus livra uma angústia? Dando esperança. No 34:19 diz: muitas são as aflições do justo. Não estou falando do ímpio, estou falando do justo. Os que caminham pela fé, são justos. E muitas são as aflições do justo. Mas aqui tem uma promessa: mas o Senhor o livra de todas. Hoje é tarde de livramento de aflição. O Senhor o livra de todas. Você vai sair dessa teia, você vai sair desse solo, você vai sair dessa caverna, você vai sair para o que Deus tem na sua vida, porque você não vai mais olhar para a caverna, nem para a aflição. Você está focando em Deus. Olha o Salmo 19:2. Bem-aventurados. As pessoas não estão buscando felicidade, agora não é tudo em troca da felicidade. Quem estudou escola dominical domingo viu que a criatura se colocando no lugar do Criador, e todas as filosofias, a parte do humanismo, quer gerenciar a felicidade do homem na terra, afastando-se de Deus, envolvendo o homem no prazer. Mas aqui está: bem-aventurado, felizes são os que guardam os testemunhos de Deus e os que buscam a sua presença de todo o coração. Qual é a nossa felicidade? Tem nome, diga: é Deus. Diga: é Jesus. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Meu Deus, eu ouvi muito isso em ciclo de oração. Os que de madrugada me buscam. Onde você está na madrugada? Deus quer um encontro com você às 3 da manhã. Saia das redes, desligue a TV e venha para Deus. Muito lugar desocupado, mas Deus está passando. Diga: fica, Jesus. Fica na minha casa. Fica, Jesus, fica. Vou fazer igual acionamento, eu vou abrir a porta, eu vou preparar um lugar. Vem, Jesus, vem. Fica aqui, Senhor. Quando for passar para fazer o milagre da minha vizinha, lá no Carmelo, passe primeiro na minha casa, a porta está aberta. Teoricamente não temos uma definição de fé, e nem a Bíblia tenta definir, nem sequer Deus.
mas consegue trazer uma explicação que a fé, ela não é uma confiança na ignorância. A fé é fruto de um relacionamento. Por isso ela tem fundamento. O que fundamenta a fé é o que eu conheço e sei dele. É meu relacionamento com ele. Por isso quando o Hebreus começa a falar sobre fé, no capítulo 11, ele começa a dizer que a fé é crer naquilo que eu não estou vendo. E o fundamento do que eu não estou vendo é minha confiança no Deus que chama a existência até o que não existe. E também ele nos diz que não são elogios, nem discursos que agradam a Deus. Mas se quisermos agradar a Deus, precisamos seguir no caminho da fé. E eu quero que você entenda que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador. Ou seja, a fé me leva para um Deus que me supre. Todas as vezes que a fé me leva para junto de Deus, eu sempre vou vir suprida. Deus sempre vai cuidar de mim e de tudo que está ligado à minha vida. A fé me leva a crer nesse Deus que é galardoador dos que os buscam. Por isso que quando o escritor vai falar sobre fé, ele diz, pela fé, os antigos viveram, encontraram e deram excelentes testemunhos. Por que estão na galeria? Porque creram. E o seu nome hoje à tarde vai para a galeria dos que têm fé. Não é fácil ter fé, fácil falar de fé. Porque eu treino da fé em situações bem inóspitas. Deus nunca prepara uma cabana com ar-condicionado para treinar a minha fé. Ele me leva por caminhos que eu não conheço, não controlo, não domino. Sempre o treino de fé para as coisas novas, são situações novas que eu ainda não vivi. É um caminho que eu só saio dele se eu focar em Deus. É como pisar na pisada dele e ter segurança que eu não vou afundar. Mas esse Deus que tratou com aquela mulher, permitiu que o filho dela morresse, porque isso aqui não foi uma coisa fora de um propósito. Foi o mesmo Deus que permitiu que ela crescesse na fé e o registro dela viesse para a Bíblia. Ou seja, Deus está dizendo, você não tem que aceitar a desgraça. Você não precisa viver em território de tragédia. Porque mesmo que a coisa saia do controle, se Deus entrar na história, Ele encontra um caminho de trazer conforto e consolo para o seu coração. E quando você contar a história, você sempre conta glorificando a Deus. E nunca baixando a cabeça nem se desviando. Dizem que os maiores ateus já passaram pela igreja. Que não existe ateu que nunca teve, entre aspas, uma experiência com algum nível de fé. Que o ateu mais ferrenho foi aquele que já decidiu conviver um pouco com a áurea da palavra, mas não aprofundou a sua fé. E aí saiu desencantado e decepcionado com Deus. Mas hoje Deus fala para você. Ele vai no lugar da dor, Ele vai no lugar da morte, Ele vai no lugar da perda. E Ele ajuda. A busca pelas coisas do alto é um chamado constante a todo cristão. Ela nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. E nos ajuda a viver uma vida de acordo com seus princípios. Vamos colocar nossa mente na palavra, em Cristo, na volta dEle, se alimentar nesses dias difíceis. Porque as coisas vão ficando difíceis, mas sua raiz vai crescendo e você vai não só avançando, como levando com você sua família, seus amigos, pessoas que estão perto de você, sempre com testemunho. Vai dar tudo certo em nome de Jesus.
Vamos fazer uma oração por você nesta tarde. Você que está ouvindo essa palavra. Você que já ouviu a primeira palavra sobre como Jesus tratou com aquela mulher. E agora você está aqui sendo chamado a tirar seu território. Sair do território das dificuldades e vir para o território da alegria. Nós somos o povo mais alegre da terra. Mas somos os que mais choramos. Não parece incompatível? Mas enquanto chorarmos na presença de Deus, estamos ligados a Ele. Estamos dizendo que Ele é nossa força, que Ele é nossa esperança, que dele vem nosso milagre, que nós confiamos nele, que não vamos olhar para trás e vamos continuar lutando, vamos continuar amando, vamos continuar dando oportunidade, vamos continuar avançando e vamos contar o nosso testemunho. Fique de pé, minhas queridas irmãs, em nome de Jesus. Declarar que vai tudo bem é uma das frases mais lindas que nós temos. Mas é preciso você avançar sempre para que as coisas vão bem. Nunca olhar para trás. Sempre acreditar que a nossa história começou em cima e termina em cima. Olhe para essa pessoa e diga: você não é deste mundo. Ainda que viva sob dois domínios, você é do reino. E os do reino vivem para cima. Por isso você é a mulher mais rica que eu conheço. Porque, olha, a pessoa mais simples aqui economicamente, diga: tem herança lá em cima. Combata o bom combate. E se você avançar olhando para Jesus, diga: toda arma preparada contra a sua vida é neutralizada. Todo dardo de Satanás não vai lhe derrotar. E você não tem medo de palavra nem de espíritos contrários, porque você já está na esfera de quem já venceu a batalha. E aquilo que eu estou precisando é só um detalhe. Abra as mãos. Você crê que há suprimento em Deus? Você crê que Ele cuida de sua igreja aqui na terra? Que Ele abre fonte no deserto? Que Ele visita prisão, hospital, lugares difíceis, inóspitos? Você crê que Ele entra no seu quarto às 2 da manhã, às 3? Quando você pensa em desistir, está chorando, um dor no coração, coloca um pano na boca para as pessoas não ouvir. Mas eu quero que você saiba, Ele entra. Porque o Deus que você serve, ninguém consegue deixá-lo de fora. Não existe barreira, nem tempo, nem espaço, nem ataque, nem parede. Se você caminha para Ele, Ele caminha para você. Esse é o caminho da fé. Esse foi o caminho que Deus falou para mim. Eu vou deixar tudo para te seguir, Deus. Como é que vai ser a minha vida? O que eu faço para ter suprimento? Ele disse: atrai a minha presença sempre, que eu trarei tudo o que você precisa. Sua fonte é Ele. Não se decepcione com as pessoas. Não reclame de ninguém. Sua fonte é Deus. Paulo disse à igreja de Filipos: o meu Deus, segundo Cristo Jesus, em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. O que você precisa para esta semana? A suprimento de Deus. E se eu passar esse congresso todinho e ainda não resolver minha causa, é porque Ele está treinando você para coisas maiores. Quanto mais Ele demorar, mais fortalecido você sai desse combate. Mas uma coisa eu digo: não saia do caminho, que você se encontrará com o milagre. Vamos orar, vamos pedir a Ele e vamos dizer: olha só, sabe aquele corinho que eu cantei no início? Ouço uma voz bem pertinho de mim, dizendo: pedes o que queres, que eu estou aqui. Ouço uma voz bem pertinho
dizendo: pedes o que queres, que eu estou aqui. E sem sentir, eu começo a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus, e sem sentir, eu começo, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. Quando orar, ore com entendimento. Ore também em línguas. Ore em língua no seu quarto. Ore em língua nos seus aposentos com Deus. Fique na presença dEle. Leve Deus para a sua casa. Leve Deus para o meio dessa tempestade. E você vai ver que Ele cria um caminho de vitória para você. Ele quebra o arco, corta as lanças, faz cessar a guerra, dá um tempo de bonança, um tempo de refrigério. Aí onde você está, quer seja aflição de casa, quer seja angústia no corpo, o Senhor nesta hora vai ministrar na sua vida. Porque você entrou, caminha, continua trilhando o caminho de fé. E o caminho de fé é caminho de quem conta milagre, de quem sempre transmite para aquelas pessoas que vale a pena confiar. Querido Deus, nós te louvamos nesta tarde. Tu és um Deus tão lindo, Senhor. Tu nos dá um tema que manda que a tua igreja declare: vai tudo bem. Crer em maravilhas, a vida volta, a alegria volta, o ânimo volta, a saúde volta, a bênção volta, a testemunho, a mudança. O Senhor está falando para nós seguirmos e trilharmos esse caminho, porque no final da história, Senhor, o nosso testemunho vai te glorificar e mostrar que o Senhor é Deus, não há outro. Olhar para trás não é a nossa opção. Avançar olhando para cima, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e trilharmos o caminho da glória, o caminho da vitória, o caminho que te glorifica. Entrar na nossa causa, entrar no patamar das nossas emoções. Entra, Senhor, na nossa vida familiar. Cobre a nossa casa. Quebra toda a resistência do inimigo. Levanta-nos para viver nesses dias difíceis como testemunha de que há um Deus no céu, de que Ele opera, de que Ele age, de que Ele faz. O Senhor cura, levanta o caído, abre a madre, dá filhos abençoados, solta as cadeias, os que estão mortos, faz coisas extraordinárias. E só aqueles que creem na ação poderosa de Deus dão glória bem alto a este Deus. Pela fé, você também vai ter um excelente testemunho para contar. Vá nessa fé, nessa glória, que Deus continuará fazendo coisas extraordinárias. Como vai a sua casa? Como está sua vida? E seu esposo? E seu filho? E a sua fé? Glória a Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular
81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.